Então, como nós fazemos todos os dias, eu convido os meus irmãos, as minhas irmãs, as pessoas que estão conosco aí, né? Convido vocês para a gente orar. Convido todos vocês para nós termos um tempo de oração. E a partir de agora também a gente começa a transmitir ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Vamos orar, irmãos e irmãs, vamos orar juntos. Sei que tem muita gente, não é o seu caso, mas tem muita gente que tem dificuldade de orar. Não ora, não dá tempo, esquece. Aí, ó. Né? A gente marca toda manhã, mais ou menos nesse horário aí, 10h13, 10h14, 10h12, a gente marca para orar. E eu convido você, né? Vamos orar junto. É uma oração singela, curta, sem muito falatório, sem muito floreado, sem floreado nenhum, aliás. É uma oração simples, né? Que nós levamos até Deus e buscamos da graça do Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eterno e maravilhoso Senhor da glória, nós agradecemos, glorificamos e exaltamos o Senhor. Pedimos que o Senhor fique conosco, pedimos que o Senhor nos instrua, pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, pedimos que as tuas mãos estejam estendidas por sobre nós, para que a gente possa aprender um pouco mais deste assunto, né? Que não é exclusividade deste ou daquele, mas é para todos aqueles que querem aprender. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Abre o nosso entendimento para as coisas santas, para as coisas cada dia, cada vez mais honestas. Dá-nos a graça da sabedoria e do discernimento. Esta é minha oração. Com honra, louvor e glórias ao Senhor. Aos teus pés pedimos, recebe o nosso culto. E oramos no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, queridos ouvintes, divulgue o nosso trabalho. Não há outra maneira, né? Nós não conseguimos nenhuma emissora de rádio. Consegui uma emissora que pega muito mal, mas muito mal. E o valor era... não dá para pagar. Não consigo pagar, né? Ainda se pegasse bem, mas pega mal e o valor está muito acima daquilo que a gente pode pagar. Então o nosso trabalho está, irmãos e irmãs, eu gosto do rádio, eu acho que o rádio é um veículo fantástico. Infelizmente não temos nenhuma boa emissora e dentro das condições que a gente pode pagar,
para fazer a programação também. Porque mesmo assim a gente não abre mão da internet, né? Então, divulgue o nosso trabalho. Se você gostar, é claro, né? Acabar com o café, senão esfria. E se você gostar, então, gostar no sentido de achar que aqui se prega a palavra de Deus, né? Divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso site, ministériograçaepaz.com.br. Deixa eu falar para você, quem me ouve sabe, mas vai ter pessoas novas aí, né? Por medida de economia, a gente corta o site 15 minutos depois do programa e abrimos o site 15 minutos antes do programa. Então, durante o dia, se você entrar no site, não vai ter nada rolando lá, né? Por medida de economia mesmo. Porque a gente não anda tendo ajuda, né? Praticamente nenhuma. Nenhuma, né? Então, está difícil. Mas divulgue o nosso trabalho, a gente vai continuar aqui na medida do possível. Bom, ontem nós falamos da primeira parte do maior de todos os sinais. E hoje nós vamos fechar esse trabalho com a segunda parte. O maior de todos os sinais. Nós abrimos ontem com a leitura de Lucas, capítulo 21, versículo 28. É a mesma leitura para hoje, não muda, né? Mas eu vou dar sequência onde eu parei. Eu parei no dia 14 de maio de 1948, quando um brasileiro chamado João Graça Aranha deu o voto que restabeleceu e cumpriu uma profecia bíblica de Israel se tornar novamente uma nação, né? Então nós temos esta honra de poder falar que o voto que decidiu foi o voto de um brasileiro chamado João Graça Aranha, em 14 de maio de 1948. E hoje a gente vai continuar falando do maior de todos os sinais, a segunda e última parte. Toda a Bíblia, em particular o Antigo Testamento, traz a promessa, ou as promessas, de que um dia o Senhor Deus iria trazer de volta o povo judeu para a sua terra, né? A antiga terra de Israel, a antiga terra prometida. Ele prometeu, irmão, oh meu Deus, fugiu o nome do irmão aqui agora, que ele acabou de me perguntar isso, né? Getúlio. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 4 e 5, Deus coloca aqui esta promessa para os judeus: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade da terra, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te ajuntará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e as possuirá. E é exatamente o que acontece com o povo judeu. O povo judeu que ficou sem país, né? Sem nação, por muito tempo. A partir desta data, 14 de maio de 1948, voltaram a ser nação, voltaram a ser país. E se cumpriu através
deste brasileiro esta profecia, esta dentre outras tantas do Antigo Testamento. Deus prometeu trazer de volta o povo judeu. Você sabe que o povo judeu foi espalhado por todo o mundo, né? Há muito tempo atrás foi feito um estudo, não sei se a Unicamp participou, quem me falou foi uma pessoa da Unicamp, né? De que os judeus, na diáspora, quando se espalharam pelo mundo todo, os judeus sempre foram perseguidos, né? Oswaldo Graça Aranha, não é João, falei errado o nome da pessoa que deu o voto. Obrigado, irmã querida. Não é João Graça Aranha, é Oswaldo Graça Aranha. Perdão, vou corrigir, agradeço a irmã que me avisou aí. Não é João Graça Aranha. O nome do brasileiro é Oswaldo Graça Aranha. Obrigado, viu, querida? E na diáspora, o povo judeu, que sempre foi muito perseguido, se espalhou pelo mundo todo. E para que os judeus não fossem reconhecidos, porque a perseguição sempre foi muito forte, né, contra os judeus. Você viu na Segunda Guerra Mundial, né? Então os judeus passaram a usar sobrenomes no mundo todo espalhado do reino mineral, vegetal e animal, né? Eles tinham seus nomes e os sobrenomes, eles não usavam o sobrenome judeu para não serem identificados. Eles usavam nomes, elementos do reino animal, vegetal e mineral. Então, quando você vê, por exemplo, né? Isso aí tem que puxar a raiz genealógica, né? Quando você vê uma pessoa com o nome de Lima, provavelmente existe uma raiz judaica, existe um judeu lá no meio, né? O reino vegetal, lima, laranja, entendeu? Para que eles não fossem reconhecidos. E ficaram assim por muito tempo, e esses sobrenomes acabaram se espalhando pelo mundo todo, né? Nós temos aqui no Brasil, na Argentina, Portugal, né? Mas Deus prometeu, meu irmão, minha irmã, muito mais do que restaurar a nação de Israel. Ele afirmou que Israel seria criada num só dia. Olha só, a nação que estava acabando, não existia. Ninguém podia falar, eu sou israelita. Porque não existia a nação Israel, né? E Deus prometeu que transformaria a terra deserta num grande jardim. Num grande jardim. E formaria aquela nação e faria com que aquela nação tivesse um exército poderoso, numeroso. Ezequiel 37:10. E todas essas coisas aconteceram. A nação foi formada num dia, 14 de maio de 1948. Quem conhece Israel, né, sabe que a nação é verde, está num deserto, cercada por deserto, e a nação é verde, né? Até banana, pasmem, até banana se planta em Israel. Parece brincadeira, né, falar isso, não parece? Até banana, que é uma fruta tropical,
se planta lá, se colhe lá. Tomate, abobrinha, enfim, tudo aquela terra plantou da Israel, deserto. E curiosamente o exército de Israel é um exército poderosíssimo, é um exército numeroso, né? Alguém me mandou umas fotos aí outro dia, eu não sei se acho que eu não tenho mais, porque a gente precisa ir apagando, né? De moças muito bonitas, né? Porque as israelitas são bonitas, com fuzis, aquelas moças, né? Com fuzis, aquele AR-15, sei lá, né? Não entendo de arma. Roupa civil, né? Roupa comum com fuzil atravessado. E aí a pessoa perguntou para mim: você já viu isso? O que é isso aí? Eu falei: são as pessoas que servem o exército, e quando eles entram para o exército, cada um recebe um fuzil, uma arma. E enquanto eles estão servindo o exército, naquele período de serviço militar, eles não desgrudam daquela arma, não desgruda mesmo. Né? Então você vai almoçar num restaurante, em Jerusalém, por exemplo, qualquer cidade, você vai encontrar aquelas moças, aqueles rapazes, com a família, comendo na mesa lá, e com aquela arma pendurada. O sujeito não larga aquilo, ele dorme com aquela arma, entendeu? Então, eu tenho foto com as moças lá, né? Todas as fotos que eu tenho elas estão fardadas, mas estas fotos que me mandaram são de moças e rapazes na roupa civil, né, com aquela arma pendurada, porque é assim. Eles estão sempre prontos para defender a terra. É extremamente curioso isso. Né? Você vai num prédio público, né? Você vê pessoas, jovens assim, 18, 19 anos, ou em roupa militar, ou em roupa civil, com aquela arma pendurada, né? Porque é assim. É um exército fortíssimo e numeroso. E todas essas coisas, Israel foi criado num só dia, a nação retornou super, hiper unida. Aquilo que era deserto hoje são jardins lindíssimos. Você vai para Tel Aviv, tem lá um jardim de um templo, que eu sempre esqueço o nome, né? É que quando eu começo a falar do assunto, me vem à mente aquele templo. Fica num lugar assim de descida, com um gramado que eu nunca vi na minha vida, a não ser lá. Coisa lindíssima, né? Tudo lá que se planta dá, acabei de falar, até banana. E todas essas profecias de Isaías 66, do 7 ao 8, Ezequiel 37, 22, Ezequiel 36, 34, 35, Isaías 51, 3 e Ezequiel 37, 10, tudo isso já se cumpriu. Tudo isso se cumpriu. Então as pessoas, quando falam dos sinais da volta de Jesus, precisam ter conhecimento disso. Que para a volta de Jesus, o que tinha que acontecer já aconteceu. Não falta nada, não pense você, está faltando isso. Não falta absolutamente nada. Deus avisou o povo judeu, através do profeta Oséias, que o povo judeu atravessaria um longo período de tempo sem rei, sem sacrifícios, sem pilares sagrados, sem sacerdote.
e que depois regressaria à terra buscando o seu Deus e o Messias nos últimos dias. Pode ler aí, Oséias, capítulo 3, versículos 4 e 5. O profeta Joel disse que os exércitos do mundo se ajuntarão para a batalha do Armagedon. Dá uma lida em Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2. Isso vai acontecer. Isso aí não tem discussão, vai acontecer. Deus restaurou a nação de Israel e a batalha de Armagedon, no Vale do Megido, ou Megido, né? Será um pouco antes do fim dos tempos. A batalha do Armagedon vai se seguir aos fins dos tempos. E eu estou falando tudo isso, estou firmando tudo isso para você entender, né? Para você se enriquecer com conhecimento e saber que não falta nada para a volta de Jesus. Absolutamente nada. Tem gente que quando a gente fala da volta de Jesus ri, né? Mudam de assunto, enfim, cada um, né? Cada um mostra o seu medo, o seu temor de um jeito, né? Não tem pessoas que quando ficam nervosas começam a rir? Tem pessoas que quando ficam nervosas não param de rir. Outros se encolhem num canto, outros o semblante cai. Cada uma reage ao medo de uma forma. Mas a batalha do Armagedon vai acontecer. Você tenha medo ou não, você aceite ou não, vai acontecer. Deus prometeu, e eu estou falando de Israel, estou falando da restauração da nação Israel, porque isso era condição sine qua non, quer dizer, impreterível, para que Jesus voltasse. Até que a nação de Israel não voltasse a existir, até que Israel não voltasse a ser uma nação, Jesus não iria voltar. Então, até 14 de maio de 1948, Jesus fatalmente não poderia voltar, porque Israel ainda não era uma nação. A partir desta data, 14 de maio de 1948, a volta de Jesus passa a ser iminente. Você está entendendo? Porque tudo vai girar em torno de Israel, de Jerusalém. Tudo vai girar em torno do povo judeu. Você se esqueceu que Jesus veio para os seus. O Evangelho foi escrito primeiro para os judeus, não foi escrito para mim, nem para você, se você não for judeu. Como eles rejeitaram, nós passamos a receber o Evangelho, nós, os gentios, foi aberto para nós. Foi isso que o Senhor mostra para Pedro, naquela visão do lençol, com todo tipo de animal. Os animais impuros que estão naquele lençol da visão de Pedro somos nós. Sou eu, é você que não é judeu.
Nós estamos salvos, nós estamos debaixo da graça, pela misericórdia e compaixão de Deus. Não era para a gente ser salvo. Porque nós não somos o povo de Deus. O povo de Deus são os judeus. Deus não deu terra nenhuma para mim. Deus não deu terra nenhuma para os brasileiros. Dizer poeticamente, né, que Deus é brasileiro, isso é licença poética? É claro que não. A terra dada a um povo é Israel. E é dada aos hebreus. Isso aí a gente não pode esquecer. Jesus disse que quando os judeus voltassem, porque às vezes está pegando só a segunda parte, você está dizendo, ó, ele falou do maior de todos os sinais, mas que sinal é esse? O maior de todos os sinais é Israel ser nação. Esse é porque até que isso não acontecesse, nada mais poderia acontecer. Esse é o maior de todos os sinais. E Jesus falou que quando os judeus voltassem para a sua terra, os judeus teriam um controle sobre Jerusalém. Porque Jerusalém, você vai ver, você vai estudar a história, você vai ver que já ficou na mão de uma porção de gente, de uma porção de povos, né? Na época de Jesus, por exemplo, quem tomava conta de Jerusalém eram os romanos. Hoje, vou repetir o que eu já falei ontem. Quem toma conta de Jerusalém são os judeus, salvo um pedacinho piquititico que está na mão dos árabes. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui criando ódio contra árabes. Eu tenho amigos que são árabes. Amigos assim. Tem nada. Estou falando da Bíblia. A terra prometida, a terra foi prometida para os judeus, para os descendentes de Isaac. Não para os descendentes de Ismael. Se eu não estou trocando os nomes aqui. É tanta coisa que a minha cabeça às vezes... Se eu troquei os nomes, você entendeu a minha mensagem. Então a terra, Israel, é do povo judeu. E a guerra, a briga que existe lá entre árabes e judeus, é exatamente por causa da terra. É isso aí que é a briga. É exatamente por causa de Jerusalém. Quando você vê as fotos, e você entra aí, você que está no meu Facebook, tem uma opção de fotos de lá, você vai ver fotos, né, irmã Tamires, que você vê lá de longe o domo da rocha, é aquela parte dourada de uma mesquita. Aquela parte que está um pouco num terreno acima do Muro das Lamentações, aquela parte está na mão dos árabes. É comum, né, quando os conflitos se acirram, os árabes vão até o cantinho ali e fazem xixi em quem está lá embaixo. É comum lá isso acontecer. Urinam nos judeus ou nas pessoas que estão ali
no Muro das Lamentações fazendo as suas orações. Isso é comum acontecer lá. Mas aquela terra, né, tem gente que... Não, porque os palestinos... A terra é dos judeus. Você fale o que você quiser, você fique do lado que você quiser. Isso é um problema seu. Agora, Deus deu para os judeus. E Jerusalém toda, por causa disso que é importante essa posição política do Brasil de abrir pelo menos um escritório lá em Jerusalém. Porque Jerusalém vai ser de controle total dos judeus. Jesus disse que os gentios pisariam Jerusalém até que os tempos dos gentios chegassem ao fim. E segundo o próprio Jesus, isso é um sinal da sua volta. Lucas 21, 24. Há 52 anos atrás, em 1967, naquela guerra que houve, uma guerra curtíssima, que quando você vai estudar aquela guerra, você fica de boca aberta. Isso não é... A história mostra milagres naquela guerra. A história mostra. A história. Você estuda a guerra de 67, você fala, não é possível. Só pode ser milagre. Então, em 1967, há 52 anos atrás, a nação de Israel tomou o controle de Jerusalém pela primeira vez em 1897 anos. Olha, coincidência? Não. 1897 anos. Não, claro que não, não há coincidência. Jesus afirmou que a geração que testemunhar estes eventos não passará sem que ele retorne. Lucas 21, 32. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está com a irmã Camila, você está conseguindo entender? Porque é meio... Olha o que Jesus fala. Que a geração que testemunhar estes eventos não passará sem que ele retorne. Qual a geração que testemunhou o evento da retomada do controle de Jerusalém pelos judeus? Qual a geração? A nossa. É a nossa. É a nossa geração. ...71 anos está celebrando Israel desde a sua refundação, né? Em 1948. 52 anos, presta atenção nisso, já está acabando, presta atenção. Porque isso é motivo de extrema alegria para nós. Isto é motivo de alegria para quem sofre, para quem está desesperado. Porque é uma constatação bíblica. 52 anos está sendo comemorado da reconquista de Jerusalém pelos judeus. 71 anos da refundação de Israel e 52 anos da conquista de Jerusalém. Quanto mais anos poderão passar antes que a geração que assistiu
a estes eventos, parta. Eu tenho 64 anos, quanto mais anos de vida eu tenho? Não sei. Mas quando Jesus fala da geração, quantos mais anos ainda passarão antes da volta de Jesus? Porque ele fala da minha geração, ele fala da sua. Obviamente não pode ser muito tempo. Com certeza não pode ser muito tempo. Porque ele está falando da nossa geração. Aqui em Lucas 21, 32. Isso não é uma invenção minha, isso não é uma coisa louca ou tresloucada, não. É uma constatação bíblica. Então, o maior de todos os sinais, irmão, irmã, é o reagrupamento dos judeus na Terra Prometida. Durante 1878 anos, este sinal não existiu. Então Jesus, é óbvio, não poderia ter voltado. Mas hoje, graças a Deus, esse sinal existe, meu irmão. Minha irmã, às vezes você está desesperado aí, pensando nisso, pensando naquilo, fazendo planos e não sei o quê, e porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, porque eu vou aquilo outro, porque não sei o quê. Para! Pode parar. Estes sinais, esse maior sinal existe hoje, e você tomou um pouco mais de conhecimento do milagre que isso representa. Porque se você estudar, se você for ver a história da humanidade, em praticamente todos os casos, os povos conquistados desaparecem, somem e são assimilados pelas nações vizinhas. Mas com o povo de Israel isso nunca aconteceu. Constatação histórica. Se você começar a mexer com a história da humanidade, você vai se perguntar onde estão os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, onde é que eles estão? Povos que a Bíblia cita, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Cadê eles? Eles se perderam na história. Apesar de quase 2000 anos sem pátria, para ser mais sincero, 1897 anos sem pátria, o povo judeu continua a prosperar. Olha, se você tiver a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de ir para Israel, vá. Vá. Você vai ficar boquiaberto com as coisas que você vai ver. Eu sei que tem gente que quer ir para a América. Olha, não perca tempo não. Vá para Israel. Você vai ficar embasbacado com as coisas que você vai ver. Você quer ver um país moderno? Vá para Israel. Você quer ter... Eu não sou aqui adido cultural, obviamente, de Israel, não tenho, né? Eu estou falando porque é um negócio incrível as coisas que você vai ver. Como é que aquele povo do nada gera água? O cuidado que eles têm com a água. Você vai, olha, é só indo lá. O povo judeu, sem pátria, por 1897 anos, né? 1890, sem pátria, 1897 anos.
nunca parou de prosperar. Nunca parou. Se você vai para Israel, depois você volta para o nosso país, que eu amo o Brasil, claro que amo. É o meu país. É o país que recebeu o meu pai, os meus avós, né? Mas você vê como nós somos atrasados. Este povo nunca parou de prosperar. Este povo continua a preservar o seu lugar especial na identidade cultural, religiosa e étnica. Este é o maior de todos os sinais. Para a volta de Jesus, isso é o maior de todos os sinais. Este povo comemorando. Amanhã, dia 14, 71 anos da sua refundação. E somos assim felizes, orgulhosos, orgulhosos no sentido de alegres, por ter tido ali um brasileiro, Oswaldo Graça Aranha, que participou disso. E esse povo comemora 52 anos da reconquista de Jerusalém. Não falta nada. Irmão, irmã, que eu quero dizer para você que foram 2000 anos de um antissemitismo, né? Queriam acabar com o povo judeu. Na Segunda Grande Guerra acabamos com eles. Não acabaram nada. Foi a Inquisição Católica, foi a Rússia, foi o Holocausto nazista, e o povo judeu sobreviveu e está de volta à sua terra. Isso é um milagre. As pessoas ficam, milagre, milagre. Olha, você quer ver um milagre? Olha para Israel. Talvez você não veja, se você não tiver conhecimento, você não vai ver um milagre. Milagre é Israel hoje ser o que é. Israel hoje é a evidência que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o único verdadeiro Deus. Israel hoje é. E Israel também é a razão número 1, meu irmão, minha irmã, que nos leva a acreditar que Jesus está voltando. Depois de tudo isso que foi explicado ontem, olha, foi explicado historicamente, biblicamente, geograficamente. Jesus está voltando. Alguns podem rir, zombar, não tem problema. Né? Não tem gente que ainda acredita hoje, e eu conheço uma posição, não vou tomar vacina contra a gripe, não, porque essa vacina é para matar os velhos. Tem gente que não acredita ainda nisso. O que eu posso fazer? Eu tomei. Jesus está voltando. E o maior de todos os sinais é exatamente Israel. Certa vez alguém disse que Israel é o relógio do mundo. Jerusalém, Israel, né, é o relógio do mundo. Quanta sabedoria!
Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, quantas pessoas viram, ouviram, vão ver e vão ouvir esse pequeno estudo que eu tomei a liberdade de usar da chamada da meia-noite. Quantas pessoas, Senhor, que eu amo, que eu gosto, que eu respeito, que eu vi que entraram aqui no Facebook, né? Ouviram pelo menos um pedacinho dessas verdades incontestáveis, porque a própria história da humanidade carimba, chancela tudo que foi dito aqui. Senhor, que eles tenham o coração quebrantado para a verdade, para tudo isso que está por ocorrer, tudo isso que está por acontecer, porque enquanto estamos vivos, temos chance. Depois de partirmos, chance nenhuma. Fala com eles. Fala a estes corações, Senhor. Quebranta essas mentes tão duras. Quebra com o seu martelo que esmiuça a penha. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.